pedidos de recuperação judicial de empresas cresceram 52,1% no primeiro semestre de 2023, de acordo com os dados da Serasa Experian. Apenas 3 grandes empresas entraram com pedidos neste período. Então, sobre esse tema, nós vamos conversar a partir de agora com o economista Luiz Alberto de Paiva, a quem eu agradeço demais pela participação. Luiz, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado. Para começar, gostaria que o senhor explicasse para o nosso público o que de fato é esse pedido de recuperação judicial. O que esse dispositivo permite às empresas e o que pode explicar esses números que eu trouxe há pouco, essa alta de pedidos no primeiro semestre do ano. A recuperação judicial ela é um dispositivo na lei, que ela é regulamentada através da Lei 11.101 de 2005, que permite com que as empresas em dificuldade possam rearranjar suas contas, né? Sejam os seus resultados econômicos, sejam os seus resultados financeiros. Então, a empresa, ao perceber essa dificuldade no reperfilamento de suas dívidas e na condução dos negócios, ela segue o rito documental, que é a Lei 11.101, e ela faz a impetração do seu pedido de recuperação judicial. Com essa impetração, o juiz que está coordenando o assunto, ele faz a análise do pedido de recuperação judicial e faz o deferimento ou indeferimento. Em havendo o deferimento da recuperação, a empresa tem 60 dias para apresentação do plano de recuperação judicial, que depois ele é votado numa assembleia de credores para efeito de aprovação ou desaprovação por parte dos credores. Perfeito. E o complemento da primeira pergunta, eu questionava sobre quais seriam as razões para atingirmos esse índice substancial, crescimento de mais de 50% no número de pedidos de recuperação judicial. O que vem acontecendo e agravado com a fase de pandemia fez com que as empresas ficassem muito desordenadas financeiramente, né? Então, durante a pandemia foi-se criado uma série de incentivos para que essas empresas continuassem a perpetuar sem que elas entrassem em default. Isso acumulou um volume de dívidas bastante grande nessas empresas. Então, hoje nós não tivemos um crescimento econômico suficiente, a demanda está fraca, os juros estão extremamente altos e as empresas não conseguem mais fazer essa rolagem de dívida. Então, o que elas faturam, o que elas têm de resultado não é suficiente para pagamento de seus compromissos. Face isso, nós entramos agora no ano de 2003 com um volume bastante significativo de pedidos de recuperação judicial. Comparativamente, em igual período, no primeiro semestre, nós já estamos com 56%, 52% acima do que nós presenciávamos no ano passado. Pois é, agora, o fato de uma empresa, em tese, não conseguir honrar e arcar com todos os compromissos, não necessariamente tem a ver com uma gestão, ou tem? O que acontece muito no Brasil, o Brasil sempre teve uma oferta muito grande de crédito, né? E isso cria uma cortina de fumaça nas empresas, faz com que elas cubram as suas inoperâncias através de dinheiro novo. Então, isso vem acontecendo há bastante tempo e as empresas hoje, elas têm um nível de endividamento muito acima do que aquilo que deveriam estar apresentando. Não houvesse crédito disponível, as empresas já teriam parado para organizar as suas contas e os seus modelos de negócio muito antes do que está acontecendo hoje. Hoje nós temos duas situações, uma inadimplência extremamente alta, o crédito está mais rigoroso no mercado, os volumes de recuperação bastante fortes, eu não diria que
Nós estamos mais ou menos numa média que tem sido observada de 2015 para cá, mas o fato é que as empresas que estão pedindo recuperação judicial hoje estão mais concentradas em grandes empresas com altíssimos volumes de endividamento, e isso está gerando um impacto bastante negativo na economia brasileira. Só, inclusive, viu, Luiz, separou uma informação que eu queria compartilhar, porque pelo menos desse montante que a gente recorta deste ano de 2023, apenas 3 grandes empresas, grandes companhias entraram com pedido de recuperação judicial. 23 são de médio porte e 63 são micro e pequenas empresas. Sim. Diante desse cenário que a gente tem observado, os pequenos empreendedores tendem a ser mais afetados em razão de todos esses aspectos destacados por você há pouco? Você pega, por exemplo, a situação das lojas americanas. Foi o primeiro grande impacto no ano de 2023, né? Ela afetou muitos pequenos empresários, muitas indústrias têxteis de pequeno porte e que não conseguiram ajustar as suas contas e fatalmente entraram com pedidos de recuperação judicial. O futuro próximo vai direcionar um pouco, porque a empresa de grande porte tem uma tendência melhor a sair de uma recuperação judicial do que uma empresa menor. Se você for observar, nós estamos agora, no ano de 2023, também com quase 550 pedidos de falência, empresas com características falimentares. O volume de empresas falimentares também nunca foi tão alto no Brasil. E, obviamente, sempre que você tem recuperações judiciais centralizadas em pequenas e médias empresas, certamente você vai acelerar o movimento de empresas falimentares ali ao longo do ano, mais especificamente no segundo semestre desse ano. Pois é, o senhor mencionou as lojas americanas, talvez um dos casos mais emblemáticos. Agora, a produção também trouxe um outro dado, porque o setor de serviços foi o que mais sofreu neste período, com 261 pedidos de recuperação judicial. Quais outros setores, segmentos têm apresentado fragilidade nesse período? Olha, são diversos deles, né? Nós pegamos aí o setor de serviços, porque ele engloba muito a questão de hotéis, bares, restaurantes, que acabam gravitando por uma economia fraca, né? Eles não têm robustez financeira. O que ocorre é que agora, né, nesse mês de já início de agosto, nós temos percebido setores que não estavam afetados e já passam a ficar afetados. Um que me chama bastante atenção é o setor de alimentos, mais especificamente no setor supermercadista. Os volumes de negócios vêm caindo, a atividade econômica desse mercado vem caindo e grande parte deles já cortou política de investimentos e começam a fazer rolagem de dívida. Então, nós vamos certamente ter um agravamento bastante grande, que é um setor que esteve muito bem durante a fase de pandemia, né? Ele passou muito bem. E isso está muito mais ligado ao volume de desemprego e ao volume de queda de renda pessoal disponível. Nós estamos passando por um empobrecimento da renda e isso afeta diretamente setores que não eram para estar sendo afetados nesse momento. Informações importantes, estamos conversando com o economista Luiz Alberto de Paiva, repercutindo essa informação que foi divulgada há alguns dias, o aumento no número de pedidos de recuperação judicial, um crescimento de mais de 50% no primeiro semestre do ano em comparação com o primeiro semestre do ano anterior. Agora, professor, o senhor mencionou a falência, a gente também escuta no noticiário também a expressão concordata. O que o empresário deve fazer? Quais são as etapas que obrigatoriamente ele precisa cumprir
para honrar seus compromissos e reverter essa situação. Caso ele não consiga, qual seria o próximo passo? Aí seria a falência? O que acontece muito, o que a gente percebe é que a maioria das empresas de médio indo para grande porte, elas trabalham bastante sem planejamento, desconhecem os seus custos e misturam capital de giro circulante com dívida. Então, vem sempre na expectativa da busca de uma nova linha de crédito para que ela continue pagar aquela linha de crédito antiga. Então, é muito importante que o empresário separe os seus negócios. Um é o que acontece na sua atividade operacional e até o resultado final da sua operação. E outro é a tratativa do seu endividamento. O que eu quero dizer, se a empresa não tem condições de continuar pagando o seu endividamento até o fim, é hora de parar, repensar o que pode ser feito e tratar muito rapidamente esse reposicionamento das suas dívidas, para que esse endividamento não coma o capital de giro circulante da empresa e faça com que essa empresa venha a cair numa crise aí sem precedentes e sem alternativas. Existem alternativas bastante interessantes antes do pedido de recuperação judicial. Eu quero deixar bastante claro que nem sempre é o melhor caminho. Existem caminhos muito, muito adequados para cada tipo de empresa, sem que ela necessariamente precise buscar a recuperação judicial. Essa decisão ela vem muito de desespero, entendeu? Então, tratar os problemas de uma maneira prévia, acertada, com gente capacitada para isso, é o que eu posso recomendar mais adequadamente nesse momento. Só para encerrar, diante do que o senhor tem observado, a gestão do atual governo, as pautas econômicas em análise no Congresso Nacional, arcabouço fiscal, reforma tributária, o que é possível projetar? Quais são as perspectivas para os próximos meses? Aumento de impostos, né? Obviamente, todas as pautas têm sido no sentido de aumento e mais arrecadação por parte do governo, mas não estamos vendo nenhuma medida no sentido de apoio à economia brasileira. Isso precisa ser revertido imediatamente, ou nós teremos um segundo semestre calamitoso aqui para as empresas e para a população também. Temos muitos assuntos para tratar, certamente. Conversei com o Luiz Alberto de Paiva, economista, a quem eu agradeço demais pela participação. Professor, bom fim de semana e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado, à disposição. Seguimos